E há uma percepção também de que em Cabo Verde somos mais tolerantes com traficantes de droga do que com toxicodependentes. Sim, sim, há essa percepção, porque eu diria que se calhar isso tem a ver com a pequenez do nosso meio, com a questão da pobreza e com a questão também de uma certa, de uma falta de frontalidade na crítica. Portanto, portanto, é mais fácil, não é, criticar o lado mais fraco. Sim. Porque o outro lado, o outro lado, portanto, representa um certo poder, tem um certo status, não é, social, e há sempre aquela possibilidade que se coloca no futuro e pode vir a precisar, portanto, e esta questão da pequenez do meio, a questão da pobreza, pode ser alguns elementos que podem ajudar-nos a compreender porque é que há essa, portanto, certa tolerância em relação a um lado e não em relação ao outro lado. Mas eu acho que o exemplo da questão da lei em relação à venda e consumo de bebidas alcoólicas por menores é um excelente exemplo. Portanto, da forma e como a sociedade cabo-verdiana tem encarado a questão do alcoolismo numa perspectiva de faz de conta, literalmente. Porque há a lei, mas em nenhum lugar, nunca ninguém viu alguém a pedir o bilhete de identidade a alguém. Isto, portanto, não acontece. Nem a referência se faz a... E pior ainda, nós temos... Aquela placa nem é visível. Sim, mas, quer dizer, se a placa está lá, quer dizer, alguém deveria pedir o bilhete para conferir a idade do jovem, não é? Mas o pior ainda, que eu acho que é o cúmulo, são os bares que nós temos dentro dos recintos desportivos. Quer dizer, depois da partida de futebol, quer dizer, o desporto, que é uma escola para uma vida saudável, não é? E o que é que acontece? Quer dizer, os ganhadores do jogo, quer dizer, vão comemorar a vitória bebendo. E os perdedores vão comemorar a derrota bebendo. Bebendo também. Quer dizer, nós vamos lançar aqui uma última questão, que é para realmente fecharmos as ideias que nós tivemos inicialmente para este programa. Padre Gilson, a juventude cabo-verdiana cultiva os valores espirituais? Há essa preocupação? Como é que estamos nessa matéria? Eu acho que nós que dedicamos a nossa vida ao Evangelho, a Jesus Cristo, que é uma boa notícia, eu tenho razões para dar graças a Deus por trabalhar num país como Cabo Verde com esses jovens a nível da religião. Temos jovens, muitos jovens, acolhedores, abertos ao Evangelho. Eu acho que nós, anunciadores do Evangelho, nós que dedicamos a nossa vida por isto, temos que organizar melhor. Não há uma abordagem atrativa para os jovens? Isto é, o Evangelho é sempre atrativo porque é boa notícia. Por isso o nome é Boa Nova. A forma. Notícia. A forma é que deve mudar. A forma não é fixa. A mensagem é, mas a forma não é. Eu acho que nós cristãos, ficamos ali um bocadinho congelados num modelo. Eu sou daqueles que defendem que nós temos que dar um salto em Cabo Verde, na nossa igreja de Cabo Verde, um salto de qualidade. E isso deve iniciar interiormente, entre os pastores, uma maior coesão, uma menos segregação. Isto é, para ganharmos força, porque nós temos muita juventude, mas somos dispersos, não? Somos dispersos. Se conseguirmos ultrapassar a segregação, se conseguirmos ultrapassar o sectarismo interno da igreja, não? Somos capazes de oferecer um anúncio evangélico que seja mesmo boa nova, não? Que atraia os jovens, mas não para uma ilusão, mas para uma coisa concreta. Porque Jesus Cristo é concreto e Jesus Cristo dá sentido à vida, às esperanças, às lutas, mas não é uma fábula para crianças. Portanto, temos que sair daquilo que eu chamo de pastoral de manutenção, isto é, pastoral corrente, isto é, eu trabalho com este grupo de jovens pensando imediatamente em batizá-los, em crismá-los, em fazê-los fazer a primeira comunhão. E ponto final. Não? E depois vê-se que o resultado não é o esperado. Uma formação humana maior. Formação da consciência segundo o Evangelho. Mas sem imediato interesse em fazê-los meus. Mas ajudá-los a ter uma consciência aberta, cristã, para depois poderem viver o Evangelho. E até fazer escolhas sólidas. Coerentemente. Porque o importante muitas vezes são escolhas. Jorginho, aqui o aborda a questão de espiritualidade, ligada à religião ou não, na seio de juventude cabo-verdiana, há uma serenidade a esse nível? Bom, tem, se começa a falar, tem jovens
que está engajado seriamente naquela questão lá de trabalho, a espiritualidade, e sempre se mantém tem que ser religioso e ser espiritual. Exato. Por ser doloroso, às vezes vai ser religioso, vai ser espiritual, por ser espiritual, é aquela questão que ainda fala com os jovens sempre, coisa que não fala dele, é questões de espiritualidade. Aquela coisa que ainda fala sempre, nós jovens, mas ser mais espiritual. E por ser espiritual, tem que ser isento de que esse comportamento ali que no ponto, que não se fala a nossa identidade, está longe dele. Se nunca motiva jovens para questão espiritual, se não se fala para uma vida mais saudável. Se não se fala, toca na pessoa de Cristo, Cristo foi para imitar na total perfeição. Você entende? Coisa que não se faz ali é imita caráter de Cristo, não? Numa forma espiritual. E para não chegar naquela identidade lá, se você repara, se não se faz, Cristo crucificado jovem. É mais uma coisa que questão é uma força jovem que se lê. Todos os discípulos junto dele eram jovens, você entende? É aquela coisa que ainda fala para assim sempre, nós hoje exemplo, você entende? Nós hoje exemplo, nós siga. Agora, mora que um jovem dentro de uma sociedade consumista daquele, materialista daquele, então conseguir fazer escolha entre aqueles dois caminhos, aquele chamado, você entende? E tem uns estão sendo opção, que escolha que é complicado. Exato, que a sua escolha, tem escolha e tem aquele companheiro de bolado, tipo aquele anjo de guarda, entre aspas, e aquele modelo, aquele exemplo para você seguir, aquele alguém para estar lá, para ajudar o caminho para o balé. Você entende o que você falou? Não tive paz na casa, disse que tinha paz na casa, com minha mãe, assim, gostaria de papiar assim aquele termo ali. Que esse tipo de anjos da guarda, assim, você falou, uma maioria de nós jovens, tinha hora, que tem para dar aquele guia, assim, de uma forma espiritual. Porque tem jovens, por exemplo, uns que é cristão ou muçulmano, para falar, não vai aquele lugar, único que não tacha, homens com mulheres, mora nós que te fala de um outro coisa, de um outro tom, que quer saber flor para baixo de sapato de marca, nem roupa de marca, nem para comprar bilhete para festival, nem para me preocupa com o tour, para se meter a na crioulo, para bem correr atrás de mulher, você entende? E desafios, aquela coisa que foi aquela hora, primeiro, ser um jovem cabo-verdiano, licenciado, e disputa naquele dois caminhos, licenciado. Aquilo que está bondade versus maldade. Ele é uma escolha que está turbulenta. E nosso trabalho está lá, quem já concha uma cozinha, cada um ensina aquele outro, cima quebrar fora. Each one teach one. Cada um que já sabe, chega naquele outro. Passa a mensagem. Passa a mensagem, vou resgatar. Mas se não quer fazer, ninguém quer saber de fora para bem fazer. Juventude que muda, mas o sistema que está ajuda. É para ver que fala se escrever. E já não está desemboca na questão de valores, né? Sim, de valores e a central questão de escolhas, que foi referido aqui várias vezes. Porque nós, portanto, o que nós temos nas ruas, nós temos propostas de práticas desviantes nas ruas. Sim. O que nós precisamos fazer também é invadir as ruas com boas propostas, com boas práticas. A partir da igreja. Com bons modelos. Bons modelos, boas propostas. Mas também a partir de um elemento que tem sido... E se isso parte da juventude é forte? Aí é que está. A questão é que há algo que tem sido constantemente marginalizado em todo este processo, que são as associações locais, as associações de bairro. Há determinadas medidas que têm sido tomadas em relação às associações e as associações vão conseguindo fazer coisas. Mas, entretanto, é necessário, por exemplo, porque nós, a nível das localidades, nós temos um déficit de presença do Estado. E quem é que deveria representar o Estado a nível das localidades? As autarquias. Mas não há uma corrente entre as autarquias e as associações. Portanto, a corrente parte e as associações ficam isoladas. Mas as associações têm um desafio que é complementar e que é específico. Exatamente. Mas as associações as câmaras municipais deveriam conseguir articular diretamente com as associações, porque a nível das localidades, nós não temos aquela presença de uma entidade que representa o Estado. Portanto, a autoridade central está mais distante. As câmaras, ao decidir... Mas também é uma representação que esteja exemplar. Porque não... Exatamente. Não, com todas as exigências. Portanto, tem de ser com todas as exigências. Por outro lado, em relação à questão da toxicodependência, do consumo do álcool, etc., neste momento há necessidade de nós conseguirmos também medir, porque estamos a falar do consumo, etc., como alguém disse aqui, portanto, ninguém sabe. Mas a questão do álcool, já há pesquisas. A Associação Zé Muniz fez uma pesquisa mostrando que os jovens consomem álcool muito mais cedo, que é uma percentagem preocupante. Pontual. Nós precisamos de um observatório que acompanhe, que nos diz... Mas já é uma indicação de tendência preocupante. Em relação ao álcool, eu acho que... Exatamente. Portanto, aquele estudo mostra-nos, portanto, tendências preocupantes. Nós precisamos agora desenvolver ferramentas para podermos acompanhar no dia a dia, saber qual é
a substância que é mais consumida, etc., como é que as coisas vão andando. Temos de desenvolver, portanto, esta ferramenta de acompanhar o consumo e ao longo do Meus senhores, agradeço imenso a vossa disponibilidade para vir aqui falar sobre a juventude. Foi assim mais uma edição do Conversa em Dia. Voltamos na próxima quinta, como sempre. Até lá. Boa noite.